De repente, os filhos chegaram, as noites ficaram mais longas, as olheiras surgiram e o casal se perdeu. Já aconteceu por aí? Meu nome é Fernanda Violim, eu sou mãe de uma bebê de 6 meses e hoje eu vou falar com vocês sobre estratégias, sobre como o casal pode se reconectar nessa fase com a chegada dos filhos. Hoje eu quero dar para vocês 4 estratégias que vão revolucionar o seu relacionamento. Talvez você esteja aí se questionando, gente, mas meu relacionamento estava tão legal. Ou você pensou que depois que os filhos viessem, vocês iam se conectar, iam se entender melhor, e tudo foi ladeira abaixo. Como uma pessoa que acabou de passar por um puerpério, eu sei que essa fase é muito difícil, e eu costumo até usar um termo entre as pessoas que me rodeiam. E quando um filho chega de 2 a 1, ou a gente se apaixona de vez pelo nosso marido, ou a gente começa a odiar aquela pessoa. É uma fase sensível, né? É muito choro, os hormônios diminuem, as noites são longas, às vezes a amamentação é muito doída, muito sofrida, e a gente não sabe o que fazer, são muitas opiniões, são excessos de pensamento, e o casamento de repente vai esfriando, a gente vai se afastando, e por mais que os parceiros estejam se dando bem, de repente a gente se percebe em mais uma posição de amigos do que de casal. A relação sexual quase não existe, os beijos e os abraços ficam distantes, agora são direcionados para os filhos. O marido, quando chega, quer abraçar e quer beijar o filho. Se sobrar tempo, pega, né, dá um oi para a esposa. Eu te entendo. Mas apesar de te entender e apesar de saber que a gente realmente precisa amar e cuidar dos nossos filhos, o nosso casamento é o nosso fundamento, é o nosso pilar. Quando nós mexemos no nosso casamento, no nosso relacionamento, tudo fica difícil, todas as coisas se desorganizam. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por uma separação. E foi uma fase da minha vida que, mesmo estando correta, que naquele momento era algo necessário, eu fiquei muito confusa. Eu vi muitas coisas na minha vida acontecerem sem eu saber o que fazer, porque casamento é fundamento. E depois que eu voltei, eu consegui reorganizar tudo. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês com 4 estratégias que eu sei que me ajudaram e que pode ajudar vocês também. Então, vamos lá? Então, o primeiro ponto, gente, que é muito importante dentro de um relacionamento é sempre a comunicação aberta. Muitas vezes no processo terapêutico, como psicólogo, eu acabo vendo que muitos casais chegam ali, me falam uma coisa, mas quando eu preciso separar os dois para entender verdadeiramente o ponto de cada um, eles falam coisas diferentes. É quase como se eles não se sentissem à vontade para falar a verdade na frente do parceiro. Isso não pode acontecer. Nosso parceiro, ele precisa ser o nosso melhor amigo. Ele precisa ser a pessoa que às vezes vai falar e que vai ouvir coisas que a gente não gosta nem de falar, nem de ouvir. E a gente precisa estar atento que aquilo ali é uma forma de melhorar o relacionamento. Então, uma estratégia que vocês podem criar é o diálogo semanal. Quando vocês vêm aquela semana observando que tem coisas que estão acontecendo que não está legal, então vocês vão pegar e vão falar, olha, chegou, a gente precisa conversar hoje. E vocês vão sentar e vocês vão discutir. Discutir é algo bom, tá? A gente tem a mentalidade que discutir às vezes é briga. Não. Discussão nada mais é do que alinhar o relacionamento. E vocês vão conversar sobre aquele ponto específico. Então, olha, essa semana eu percebi que você não conseguiu me ajudar com o bebê. Isso me sobrecarregou. Eu preciso da sua ajuda à noite. Ou na relação sexual, né? Olha, isso aqui está desconectado. Mas enfim, nessa relação sexual eu vou pontuar mais pra frente. Só que é importante que vocês tenham esse diálogo semanal. Às vezes, até para agradecer, olha, essa semana foi tão legal, foi tão bacana. E o diálogo semanal é nada mais é do que um tempo para vocês. Às vezes pedir para um amigo, para alguém de confiança ficar com esse filho, para vocês irem tomar um sorvete, comer alguma coisa diferente, ter essa oportunidade de se arrumar, isso é fundamental. Não existe relacionamento sem comunicação, sem troca. O segundo ponto dentro da comunicação sincera é a expressão das necessidades. O que é isso? É você ter coragem de se expressar verdadeiramente, sem medo do julgamento e sem medo de que o outro entenda aquilo como uma crítica e isso vire uma briga, sabe? De você ter a liberdade de chegar para o seu parceiro e pontuar as coisas que estão te fazendo mal, ou as suas emoções. Isso dentro de um relacionamento é muito importante. Só que lembre-se, né, gente? A gente às vezes é capaz de falar, mas quando é o nosso momento de ouvir, a gente não consegue. Então, pratique o ouvir com seu parceiro, para quando você for falar, ele entender, cara, ela me ouviu aquele dia. Então, será que não é interessante eu dar atenção para o que ela está me falando hoje?
Agora a gente vai para o segundo tópico, que é muito importante, que é o tempo do casal. O casal ele é fundamental, porque não adianta vocês ficarem alinhando, né, como eu disse, falando sobre as coisas que são difíceis, sobre as coisas que precisam melhorar, mas não ter um momento ali onde vocês vão ter vínculo, porque senão só fica aquela briga, sabe aquela coisa, ai, parece que toda semana tá brigando? Por quê? Porque toda semana alinha alguma coisa, mas nunca tem tempo para vocês. Então, dentro desse tópico, tempo para o casal, o que eu indico para vocês? Tenha organizado dentro da agenda de vocês, fixo ali, um dia para vocês, um dia e um horário para vocês. Porque aí aquele dia sempre vai ser de vocês. Logo que eu voltei com o Alexandre, né, que é meu esposo após a separação, a primeira coisa que a gente alinhou foi a sexta-feira, uma noite pra gente. Por quê? Porque a separação, no nosso caso, foi uma consequência de excesso de trabalho, excesso de tempo para os outros, e pra gente, como casal, a gente não tinha tempo. Então, quando a gente olhou ali, a gente não era mais um casal. Vocês sabiam que tem muitos casais que estão separados e nem sabem? Por isso, pela falta de tempo só para os dois, pela falta de conexão, pela falta e pelo desejo de estar um com o outro. E às vezes você vai falar, ai, Fernanda, mas eu não tenho vontade de estar com meu parceiro, tá bom do jeito que tá. Só que se continuar do jeito que tá, vocês vão se separar. Então, primeiro vocês criam uma rotina e depois, com o tempo, com o prazer vindo, vocês vão começar a sentir o desejo de, cara, preciso do nosso tempo junto, preciso daquilo. E se você é uma pessoa mais organizada, ou talvez muito desorganizada, o que eu recomendo para você? Faça um planejamento. Isso já é o segundo exemplo aqui dentro desse tópico do tempo do casal, tá, gente? Vai anotando aí, porque esse vídeo hoje está muito precioso. O segundo tópico é você organizar como? Fernanda, eu preciso encontrar alguém para me ajudar. Então procure, já conversa com uma amiga, fulana, tal dia você consegue? Ah, eu não consigo, mas consigo tal data. Então você já vai organizando com as pessoas que você tem ao seu redor. Ai, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Gente, hoje tem ambientes, né? Escolinhas que ficam com seu filho ali no período noturno, tem babás, né? Tem estratégias que você pode fazer. Aqui em casa, por exemplo, eu também tenho muito medo de deixar a Aurora com outras pessoas, né? Que às vezes a gente não confia. Então a gente já sabe o horarinho que ela dorme. Quando ela dorme, a gente às vezes já tem um tempinho separado ali pra gente dar pipoca, de um filme, né? Enquanto o Alexandre tá fazendo ela dormir, eu tô fazendo a janta, tô pedindo alguma coisa pra gente comer, tô tomando um banho, né? Passando um creme, fazendo uma coisa que normalmente na correria a gente não faz. Isso tudo é estratégia de tempo para o casal, para vocês se conectarem. E agora, o tema principal sobre esse vídeo, que é o nosso terceiro tópico. Como superar os desafios da relação sexual, da intimidade sexual. Eu já ouvi vários discursos nesse processo pós-gestação ali, né? Pós-puerpério, pós o recesso para esperar, voltar, ter novas relações. Eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas que tinham medo mesmo de sentir dor. Meu Deus, né? Me falaram que ia doer muito, que eu ia sofrer muito. Às vezes a falta de desejo, cansaço. Então, o que eu recomendo para vocês sempre, gente, em todos os relacionamentos, que foi o nosso primeiro tópico? A comunicação aberta e sincera. Não tem como você ter expectativas mentais e não passar isso para outra pessoa. Ninguém é adivinho. Às vezes seu marido não vai saber disso. Eu vou contar até um segredinho para vocês aqui, que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Quando eu amamentei, eu senti muita dor. O meu peito, né, o meu seio, ele machucou muito. E acabou que quando eu voltei a ter relações sexuais com meu esposo, o meu seio estava muito sensível. E eu não queria que tocasse de jeito nenhum. Então foi a primeira coisa que eu falei pro meu esposo. Falei, olha, ainda não é o tempo de explorar a parte de cima. Porque se ele explorasse, provavelmente na hora eu ia travar, eu ia ficar muito desconfortável, eu ia falar, não quero. Então, passando para ele, ele respeitou. Até o momento que ele foi vendo que eu fui liberando, e aí a gente foi seguindo. Então, às vezes você gostava muito de uma coisa e agora você está sensível por conta de tudo que você passou, só que você não fala para o seu esposo. E aí ele vai intensamente naquilo que você gostava e você cria uma repugna. Isso é muito perigoso, gente, porque quando a gente fica nesse processo, o que a gente começa a criar? Às vezes você não sabe, mas tem gente que tem nojo do parceiro, porque criou tanta repugna, criou tanto bloqueio, que hoje não quer nem chegar perto. E é por isso, porque a pessoa está fazendo coisas que você não gosta, mas você também não tem coragem de falar para a pessoa, olha, isso não é legal para mim. Ou isso aqui seria melhor assim. Isso é muito importante. E aí, uma ótima estratégia para vocês seguirem aqui é o quê? Ir experimentando as coisas gradualmente.
Então, cara, no meu caso, por exemplo, os seios foi um processo. Então, quando eu vi que estava ficando mais tranquilo, aí eu fui, né? A gente vai colocando uma mão aqui, outra ali, vai ficando mais leve. Então, você pode fazer isso com o seu parceiro. A mesma coisa em relação a ele. Às vezes ele gosta muito de uma coisa, por exemplo, um sexo oral. E você tem muita, não quero, vai devagarzinho, né? Vai tentando ali uns beijos, uma aproximação, um toque, a carícia, né? Observe também seus pensamentos, porque às vezes na relação sexual vem muitos pensamentos disfuncionais, que são aqueles pensamentos que distanciam o casal, pensamentos de crenças, de coisas que a gente ouviu ao longo da vida, que nos bloqueiam. Então vai devagar, mas para isso vocês primeiro precisam conversar sobre a relação e depois tentar gradualmente. Olha, isso eu não gosto, isso talvez seja legal, isso aqui eu gosto muito, né? Já ouvi, por exemplo, em terapia, que tem maridos, né, que gostam de impulsionar a cabeça da esposa. Se você não gosta, fala. Porque às vezes você tá lá e você ainda faz um, né, olha pra cima, o cara fala, nossa, tô arrasando, e você tá querendo matar ele. Você tem que falar, né? E da mesma forma, novamente, pontuo. Quando ele for falar pra você, você estar disposta a ouvir, né? Cuidado com a sensibilidade. Às vezes, ai, nossa, meu marido me acha péssima na relação sexual, não sirvo pra nada, não sei nem transar. Não, gente, devagar, tudo é um alinhamento. Meu marido já me falou muitas coisas que, sinceramente, às vezes me deixou em crise. E depois eu fui pensar, só que eu fico em crise pra mim, né? Não surto com ele, porque senão o cara não fala mais. Eu fico, cara, será que isso é verdade? Será? Quando eu fui ver era verdade. E quando eu assumi isso e tratei isso, melhorou. Melhorou muita coisa. Então eu quero te deixar esse conselho. Reflita, não surta com ele. Reflita, pensa, se questione. Às vezes conversa com uma amiga que é mais madura nisso, que tem mais liberdade sexual que você. Isso pode te ajudar a evoluir e, consequentemente, a sua relação vai evoluir também. E agora, pessoal, o último tópico que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que é a criação compartilhada. O que é essa criação compartilhada? É você entender que por mais que você seja uma mãe maravilhosa, seu marido, ele tem o direito e também a obrigação de ser um pai maravilhoso. O que é isso? É você deixar que essa pessoa te ajude. Porque muitas vezes a gente fala, ai, mas eu queria tanto que meu marido me ajudasse. Isso, gente, eu já vi em muitas sessões de terapia, eu já vi em muitas pessoas que me rodeiam que falam uma coisa, mas faz outra. Às vezes a gente se sabota e a gente nem percebe. Então você precisa deixar o seu marido ajudar. Não basta você querer que o seu marido ajude, você precisa deixar, você precisa posicionar esse homem. Como é que é isso, Fernanda? Cara, a bebê tá chorando. Amor, você pode pegar a bebê pra mim? Você tá, às vezes, uma conversa entre amigas e você já tá ali cansada. Compartilha essa criança um pouco com esse marido, deixa um pouco no colo dele, entrega pra ele, sabe? À noite, se você tá cansado, meu Deus, tô dormindo bem, lembre esse marido, olha, você pode me ajudar um pouco, né? Às vezes tira um pouco de leite, deixa pra ele dar pra criança, não tem problema. Esses dias me fizeram uma pergunta, inclusive, sobre esse tema, muito curiosa. A pergunta foi a seguinte: eu tava, né? Eu gosto muito de ficar com a minha filha no colo. Porque eu fico com ela no chão, às vezes eu pego ela, tá tudo bem. E na rua, às vezes eu tô com ela no colo ali, eu já normalizei isso. E eu tava com ela no colo, e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim: você acha que um homem aguentaria isso? O que era isso que ela quis dizer? Era eu com a criança no colo, brincando com ela, pra lá e pra cá, tentando distrair, dar comida, dar banho. E eu falei, ele aguenta, mas para o homem aguentar, você precisa deixar que ele aguente. Se você não deixar, ai meu Deus, ele não vai dar conta, ai vai derrubar a criança, ai meu Deus, olha lá, deu uma má, afogou, ai a criança chorando, vou lá e vou pegar. Ele não vai aguentar, porque ele não precisa aguentar, porque ele tem você que aguenta. Então deixa. Ai, Fernando, meu marido ali não dá nem descarga no vaso. Mas você tá dando? Se você estiver dando, para de dar agora. Eu não dou nada aqui, eu vou te contar um outro segredo. Meu armário ali tá estragado, ó. Eu poderia ter arrumado, porque eu sei qual que é o problema. Eu não arrumo, porque não é função minha, a função é fazer outras coisas, isso é uma função do homem. Claro, né? Tudo tem equilíbrio. Se meu marido me perguntar, Fernando, você pode ir lá e comprar, que eu vou chegar hoje, vou arrumar? Eu vou fazer com o maior amor. Agora, eu tomar a frente, preciso fazer isso, preciso trocar a porta. Tem mulher que parece pedreiro, gente. O que é isso? Calma, respira. Você já precisa trabalhar, já precisa cuidar do seu filho, já tem tantas coisas para você fazer. Por que você está pegando coisas de outra pessoa para você? Deixa o seu marido ser o homem da casa. Não adianta você reclamar para suas amigas, mas quando chega em casa você não deixa.
Uma vez eu presenciei uma situação terrível que eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma amiga minha reclamava pra mim do marido dela e tudo. Aí um dia eu fui almoçar na casa dela, o cara foi lavar a louça, ela veio igual cão lá do fundo. E empurrou ele, não, você não sabe, deixa que eu lavo, não sei o quê. Eu olhei aqui e falei, tá, por que o cara não ajuda? O cara ele vai tentar fazer isso que estava na minha frente, né? Imagina o que eu não fazia quando não tinha ninguém lá. Então se atentem, gente, a esse tipo de comportamento. Porque às vezes é você que está montando seu marido. Desculpa, mas é verdade. Enfim, para a gente finalizar, é a agenda compartilhada. O que é agenda compartilhada? Se possível, né? Tem uma agenda do Google ou um caderno. Aqui em casa, por muito tempo, eu usei um quadrinho daqueles escritos mesmo que eu deixava ali do lado da geladeira, de quando seria a consulta da Aurora, quando eu teria médico, quando eram os meus horários de pacientes, né, que eu atendo. O meu marido anotava os compromissos dele do futebol, alguma coisa que tinha ali da igreja, a gente deixava anotado para a pessoa bater o olho e saber, né? Às vezes eu anotava lá também coisas que a gente precisava comprar no mercado, porque aí se ele passava, ele já lembrava. Então, assim, um vai ajudando o outro. Porque senão vem muita frustração. Nossa, hoje será nosso dia de casal, e você idealizando sua cabeça, e o cara tá lá na agenda dele que hoje é dia do futebol. Vai chegar em casa, vai dar briga. Então, percebe como é importante o alinhamento? Você não pode sonhar sozinha, você não é mais uma mulher sozinha. Você é uma mulher que tem um marido e agora filhos. Então, vocês precisam estar conectados. Porque se vocês não conversarem, se vocês não tiverem essa agenda compartilhada, às vezes não digitalmente ou num papel, mas pelo menos verbalmente, as chances de vocês se desencontrarem é muito grande. Então faça isso, que eu garanto que vai ajudar vocês. Me ajudou muito, vem ajudando. Meu marido hoje ele sabe dos meus horários de paciente, então ele sabe o horário que ele tem que chegar em casa, ele sabe o horário que ele tem que agendar as coisas dele, quando ele tem tempo para nós dois. Isso é fundamental. E uma coisa que eu quero dizer para vocês também que é muito importante. Ai, Fernanda, mas meu marido às vezes não quer ter um momento comigo. Ele não gosta de ter um momento comigo. Quando eu chamo, ele não quer, ele nunca está motivado. Isso às vezes vem de um processo de feridas que vocês têm que precisam ser curadas. Quando eu voltei com meu parceiro, ele tinha muita essa dificuldade, até porque na nossa criação a gente nunca viu isso. Dos pais saírem juntos, de terem um momento de casal, um momento de conversa, um momento saudável, nunca teve. E como é que ele começou a gostar? Porque hoje é o Alexandre que fala, nossa, a gente está precisando de um momento assim. Foi quando a gente começou a ter esses momentos e a gente ia lá para ter um momento mesmo. Às vezes vinha na minha cabeça assim, nossa, eu podia falar para ele que ele fez aquilo e aquilo aquele dia. E eu falava, não, gente, hoje não é o momento para isso. Hoje é o momento da gente conversar, hoje é o momento da gente ter paz, da gente alinhar. Eu deixo meu celular de lado, deixo meu celular dentro da bolsa. Gente, vocês não sabem, eu tenho uma tendência assim de, sabe, o celular vibrar e querer pegar, mas eu deixo. Por quê? Porque é uma forma de mostrar para a pessoa, olha, eu tô aqui com você. Eu aprendi a fazer coisas que eu não gosto para ensinar o meu marido a fazer coisas que ele não gosta comigo. Eu não gosto de futebol. Eu venho de uma criação muito negativa onde futebol, ai, futebol, futebol, sabe? Eu cresci com isso. E hoje eu fico ali, do lado do meu esposo, vendo futebol com ele, mesmo que às vezes eu esteja no celular, mas eu tô ali. Eu pego uma água pra gente, às vezes eu faço uma pipoca. Porque quando eu quiser assistir um filme romântico, ele vai falar, cara, aquele dia ela assistiu comigo. Então deixa eu tentar. Então é sobre isso, é sobre tentar. Vai sair um lançamento de um super curso em janeiro, que vai estar especialmente para vocês, onde eu vou falar sobre a reconexão do casamento, eu vou dar estratégias específicas, estratégias que eu fiz no meu casamento, que me ajudou a reconciliar meu casamento. Nós estávamos separados já de cada um está morando numa casa, nós voltamos. Hoje nós temos uma família linda, abençoada pelo Senhor, e eu quero dar um pouco disso que eu tenho para vocês, sabe? Tanto da parte pessoal quanto da parte científica, dos estudos que eu faço, dos casais que eu atendi. Então, por favor, não percam essa oportunidade, porque tem muito para sua vida. Se você está vivendo um relacionamento medíocre, eu quero te garantir com toda certeza, você merece mais, você pode avançar, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude muito. Toda semana nós vamos estar por aqui. Então me siga lá no Instagram, Fernanda Violim Psi. Eu tenho muito conteúdo lá. Não deixe de curtir, compartilhar. É um prazer estar aqui com você. Um beijão, até quarta que vem.